Eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo hoje, mas se eu não conseguir terminar, a gente termina na próxima semana. E depois que terminar isso aqui aos domingos, eu vou começar a pregar sobre Jeremias, que é um livro fantástico. Fantástico, então você também, né, se você quiser já começar na sua casa a ler o livro de Jeremias, é um livro fabuloso. E você vai ver que no decorrer do livro, o bom de pregar de forma corrida, assim como nós pregamos, é porque você vai ver o que a Bíblia mais fala. E você vê Jeremias o tempo todo brigando. E não é no bom sentido, não, é literalmente. Contra os falsos profetas, contra o povo, dizendo: vocês têm que se arrepender, vocês estão errados, vocês precisam voltar para Deus, vocês têm que mudar. O tempo todo no livro. Vocês vão ver que não é um assunto que deve ser pregado de forma esporádica, mas o livro é basicamente isso. E Lamentações, depois, que é o outro livro de Jeremias também, Lamentações de Jeremias, que fala de seus choros, seus prantos. E sabe qual que era a causa da angústia de Jeremias? Ele chorava porque o povo não se arrependia dos pecados. Ou seja, é algo recorrente na Escritura. Confrontar o povo a respeito do pecado para que o povo mude e volte para Deus. Então, o que eu vou fazer aqui hoje também, né, já vou estar seguindo mais ou menos o padrão de Jeremias, só que eu vou falar sobre roupa. Colocou ali? Ah, maravilha. Vamos lá então, por favor. Só deixa aberto, a gente vai ler já. Um instante. Eu e você, pelo menos, o que se deve prezar numa igreja é que ela pregue aquilo que a palavra de Deus mais fala. A ênfase, ela não deve vir daquilo que o pastor gosta de falar. Eu tenho os assuntos que, para mim, eu amo falar. Justificação pela fé, para mim, é algo fantástico. Falaria disso muito tempo. Só que nós temos que falar daquilo que a Bíblia mais fala. E veja, na Bíblia nós vemos assuntos a respeito de salvação, justificação pela fé, consequências do pecado, fala sobre dinheiro, fala sobre filhos, fala sobre inúmeras coisas. Alguns mais, outros menos, é verdade. Então a proporção deve vir da Escritura. E praticamente no Novo Testamento, nós vemos duas passagens onde Pedro e Paulo vão falar a respeito de roupas, de vestes, de como um cristão deve se portar. E é por esse motivo que nós não falamos tanto. Por quê? Porque a Bíblia fala pouco. Eu estava vendo lá nos meus arquivos, a última vez que eu falei especificamente deste assunto foi em 2018. Você lembra? Claro que você não lembra. Eu não lembrava que eu falei. Você não vai lembrar. Então, por que, né, esse período sem falar? Por conta que a Bíblia realmente fala menos. E é só por conta disso. E veja, eu não vou dar aqui regras, por exemplo, a saia deve ter tantos centímetros. A calça deve ser assim, não, porque a Bíblia não fala a respeito dessas coisas. Mas os princípios a respeito de decência, de modéstia, nós vemos em toda a Escritura. Portanto, se você é mulher, você deve saber que você não aprende a se vestir com outra mulher. Você aprende a se vestir com a Escritura. Da mesma forma, os homens. É da Bíblia que vem o nosso padrão de comportamento ético, moral e também daquilo que nós nos vestimos. Mas vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Eu acho que tem ali. Olha o que vai dizer. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem ou se vistam com modéstia e bom senso. 1 Pedro, que também é um texto que fala a respeito desse assunto, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, olha o que o apóstolo vai dizer. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário, seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Veja, a Bíblia diz que o cristão, e por mais que às vezes pode parecer que eu esteja dando mais ênfase às mulheres, mas eu falo que para todos, óbvio. E eu vou falar especificamente também de homens, claro. Mas a Bíblia fala que nós devemos nos portar de forma decente. E decência não tem nada a ver com feiura. Não estou dizendo que você vai ter que andar, irmã, com a jeca da vida aí, né? Sem se arrumar, sem poder colocar um brinco, uma maquiagem. Não, não é isso que a Escritura diz. Não é isso que nós vemos aqui na palavra do Senhor. Porque 1 Pedro, ele vai dizer, né? Volta ali, deixa ali. Não seja o adorno da esposa o que é exterior. Ou seja, aquilo que você tem de mais belo
não deve ser o que é externo, como frisado de cabelo. Como chama? É babyliss? Não sei como chama, que não é de enrolar cabelo, é isso aí? O que alisa é progressivo e que enrola, viu? Estou por dentro. É mais ou menos isso. Não seja o exterior. Seu cabelo, sua maquiagem, sua roupa. Que isso não seja o principal, né? Não seja o adorno da esposa, o que é o exterior. Mas não diz que não pode usar. Porque com base nesse texto, nós vemos igrejas, denominações que proíbem a mulher, de fato, de usar qualquer tipo de maquiagem. Você que tem a sobrancelha feita aí, mano, está em pecado, dependendo do lugar que você está. Dizem que não pode. Não pode colocar maquiagem, não pode colocar um brinco, pintar a unha, então jamais. Tem alguns que chegam a um absurdo, dizer que não podem se depilar. Pelo amor de Deus, né? De peludo, basta a gente que é homem em casa, agora 2, quem que aguenta? Por conta de um entendimento errado. Então, veja, decente não tem a ver com feiura, muito menos com ser vulgar. Deus ele não tem problema nenhum com beleza. Ele pode ter problema com aquilo que é feio. Ah, sim. Com beleza, zero. Tanto é que no Salmo 96 vai dizer assim: adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Então, nós vemos Deus o tempo todo a favor daquilo que é belo, daquilo que... pode ver, meu Deus do céu, até... Vamos lá, você vê um desfile de moda. Se é uma mulher bonita, gente, tanto homem como mulher gosta de ver, que coisa bonita. Agora, coisa feia, ninguém gosta de ver, é terrível. Naturalmente, o ser humano foi feito para gostar daquilo que é belo. Por mais que hoje em dia as pessoas tentam desconstruir os padrões de beleza, porque você sabe que assim funciona, né? Eles tentam desconstruir aquilo que é belo. Daí que pega uma pessoa magra, que se cuida, que tem um corpo mais saudável, e pega o outro que comeu o Big Mac a vida inteira, imenso, e dizem, não há padrão de beleza. É ruim, claro que há. Deus diz que há padrão de beleza, sim. No Salmo 27, versículo 4, o salmista vai dizer assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então Deus ele é totalmente a favor da beleza em todos os quesitos. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu quero passar alguns princípios então. Põe, por favor, Miguel, primeiro ali. Primeira coisa, eu vou chover no molhado, literalmente. Roupa é para cobrir. Ah, vá, pastor. Mas é de suma importância dizer isso de forma específica, porque Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Fez o Senhor vestimentas de pele e os vestiu. Ou seja, o primeiro sacrifício na Escritura, a primeira morte de um animal que em prol de outra pessoa, foi para que a pessoa fosse coberta, se vestir. Jesus, ele não morreu para que suas ovelhas ficassem por aí postando fotos sem lã nas redes sociais. Óbvio que não. Seminu, decote para lá e para cá, isso é um absurdo. Jesus, ele veio para tirar o nosso pecado, a culpa do nosso pecado. Não para tirar partes da nossa vestimenta, de forma que nós fiquemos expostos. E veja, antes, tudo era mostra. Era assim no Éden, lembra? Não havia vergonha. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Mas depois do pecado, esse princípio se inverteu. E o que nós vemos de padrão é, de fato, uma mudança de 180 graus. Antes era mostra, agora é coberto. E bastante coberto. Você vai ver aqui no texto. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 6, vai dizer assim: não subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja exposta. Aqui era um mandamento para o sacerdote. Cuidado com o degrau, é mais ou menos isso aqui, igual que a gente tem aqui, né? Você lembra, eles usavam aquelas túnicas compridas, malemar aparecia a canela. E ainda assim Deus diz, cuidado com o degrau. Para quê? Para que não apareça a sua nudez. E por qual motivo ele dizia isso? Porque em toda a Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nudez, exposição do corpo, sempre está associada a pecado. Sempre está associada à vergonha. Eu sei que hoje em dia mudou, né? Hoje em dia é quase que status. Você expor o seu corpo, ainda mais se você gastou anos de academia para conquistá-lo. Não pode fazer aquela corridinha marota no final da tarde sem camisa? Isso é um absurdo.
Eu fico indignado com essas coisas. Com pessoas que se dizem cristãs e postam foto mostrando quase tudo. Pais que têm filhas, adolescentes, e põem lá a menina de biquíni na rede social dizendo, cresceu a menina. E você olha lá as curtidas só amarada. E acho que é legal. Perderam totalmente a mão. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Diz assim, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Por que vestiduras? Para que não seja manifesta a tua vergonha. Como eu falei, Deus não tem nada contra beleza. Nada contra beleza. Tem contra sensualidade, contra nudez. Isso ele tem tudo. No Antigo Testamento, é tão sério esse assunto que havia lepra em pessoas e precisava se passar por um processo de purificação. Havia lepra em casas. Sim, casas com bolor, o sacerdote ia lá, inspecionava, e se a lepra não sumia, as casas eram demolidas. E havia lepra também em roupas. Aquelas roupas que eram tidas como lepra, e a lepra ali um símbolo clássico de pecado. Aquelas roupas que eram encontradas leprosas precisavam ser incineradas, literalmente, tacadas fogo. Para você ver que a questão da vestimenta, ela tem o seu lugar na Escritura. Não é o pilar, óbvio, né? Não é o pilar do Evangelho, mas ela tem sim o seu lugar. A Escritura vai dizer que Jesus, quando ele foi transfigurado juntamente com suas vestes. Então, que absurdo que é esse que, olha, que importa o coração, a roupa é o de menos. Não, ela tem a sua importância. Por isso você deve se perguntar, olha, as minhas roupas, de fato, elas também glorificam a Deus? É um questionamento que todos nós devemos fazer. Aquilo que estamos usando, isso aqui consegue mostrar que eu sou filho de Deus, que cobre o meu corpo, ou me deixa cada dia mais exposto? Por isso que homem, hoje em dia, é terrível, né? Talvez por conta da internet, o advento da internet. Tem o lado bom, informações ali na palma da mão. Gente, tudo que você quer, você pesquisa ali. Dúvida tal coisa? Google, acabou. Esse é o lado bom. Só que você percebeu a guerra de vaidade que viraram as redes sociais? É só isso. Ninguém posta o dia a dia, na verdade. Posta o dia que sai para passear. Posta o dia que as coisas estão bem, lavando o fogão depois do almoço, não. Mas na praia, passeios, isso é normal. E você vê cristãos, homens, especificamente falando de homens, aquelas camisetinhas tochadas que quase explode no braço. Quase explode. Marcando tudo. Porque, olha, que graça que tem fazer academia e ninguém vê. Fazer academia para a esposa ver? Não tem finalidade nenhuma. Alguém precisa ver o meu corpo também. Como assim? Tem que colocar lá, terminei a academia. Assim, já falei para os irmãos aqui, né? Eu não sei, tem gente que parece que paga academia por dia, porque todo dia posta foto. Hoje está pago. Aí você divide nessa realidade? Só para mostrar. Daí põe lá, bracinho, biquíni, espelho, isso não é de costa, né? Nossa, Deus. Senhor, paciência. Mas nós que somos homens, nós somos chamados para andar de forma decente. Decente. Veja o absurdo. Você que é pai, você sabia que o cinto, ele não tem apenas a finalidade de repreender seu filho? Mas a sua finalidade primária é prender a sua calça, para que quando você erga a mão não apareça toda a sua barriga, para que quando você abaixa não apareça o seu cofre? Deus do céu, temos que tomar cuidado com isso. Nós homens também. Esses dias eu estava andando de carro, daí passou um cara de moto na minha frente assim. O cara era um pouquinho avantajado. E a camiseta dele, na moto, sentado, vinha mais ou menos aqui no meio, assim, ó, daí aparecia aquele culote aqui do lado, e não era nem um cofre, cabia um CD ali atrás. Eu falei para as pessoas, olha para cá, olha para cá, olha para cá, não, desgraça do lado de lá. O que aconteceu? Acidente? Não, olha ali. Ela olhou. Viu? Falei para você não olhar. Terrível. Quantas vezes? Pode ver. Às vezes vamos subir para fazer alguma coisa.
Nossa, às vezes eu vejo alguns irmãos fazendo isso, vai subir fazer alguma coisa, a camisinha aqui em cima. Fala, gente, então não sobe, larga o negócio e fazer. Ou você não taca a camiseta para baixo aqui e vai. Se não dá, não vai. Mas tem irmãs perto, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Cofrinho aparecendo, pelo amor de Deus. Não dá. As mulheres da mesma forma. Às vezes é aqueles decotes que quando dá aquela baixada assim, os peitos quase pulam para fora. É falta de cuidado. É indecente. É imoral. Roupinha aparecendo na barriga, qualquer respiradinho que dá para cima já aparece aqui do lado. Não pode, irmãs. Não pode. Roupas sensuais, curto, vestidos muito colados. É um tipo de coisa que, como cristãos, devemos evitar. Devemos evitar a todo e qualquer custo. E não adianta vir com aquele papinho assim, não, pastor, o que importa é o meu coração. Mentira! Coração é importante? Claro que é importante. Mas a forma como você se veste fala muito do seu coração. Da mesma forma que a forma como você fala, como você se comporta, a forma como você se veste também. E eu sei que por conta do calor, gente, que convenhamos, hoje, não sei, faz uns 75 graus mais ou menos aqui em Pinda, né? Pelo amor de Deus. Goiabá 80. E que é isso, gente? Um calor que... Pior que aqui, acho que só no inverno. Só pode ser. Mas um calor danado. Agora, o calor não é um aval para a gente diminuir a roupa. Olha, então agora... porque é calor, então... pastor, tem que dar de roupa mais folgada. Parecendo mais. Mas calma aí, se você está com fome e não tem trabalho, isso dá o direito de roubar? Mas no calor, dá o direito de você ficar andando sem camisa aí. Não dá, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É melhor passar calor aqui que passar calor no inferno. Prefira isso, com toda certeza. O problema é que eu e você, nós, sem perceber, nós nos acostumamos com um padrão mundano de vestimenta. Sim, o nosso padrão de vestimenta não tem sido a Escritura, mas por vezes, artistas, influencers, influência digital às vezes é uma praga por conta disso, né? Só influencia e faz errado. Então, nosso padrão acaba virando aquelas pessoas ali. Mas o que nós lemos aqui em 1 Timóteo? A mulher deve se portar com traje decente, modesto, bom senso. Vê se não é verdade. Barriga de fora, há algumas décadas atrás, era algo inimaginável. Inimaginável. A primeira mulher que colocou um biquíni foi tida como prostituta. Literalmente. Barriga de fora era algo impensável. Quantos aqui já assistiram alguma série? Ou aquela série coreana, a Dorama. Alguém já assistiu ou não? Tá com vergonha de falar. Assista. É benção. Gente, pensa numa decência. Eu vivi falando mal, daqui a pouco eu tô vendo minha esposa assistir. Vê o que é esse negócio legal que você está vendo aí? Gente, que bacana. É uma decência absurda, né? Fala ali do povo sul-coreano. Claro, o povo sul-coreano, norte-coreano, você nunca vai ver. Do povo sul-coreano. E a elegância dos homens, das mulheres, a forma de se vestir, de se respeitar. Nem na mão direita eles pegam e chegam para cumprimentar, né? O ruim é que você fica assistindo muito, você cumprimenta os outros assim, sem querer. Mas é fantástico. Elegância, decência, vulgaridade, nada. Abandone as novelas da Record lá. É melhor que as novelas bíblicas da Record. Vai por mim. Pode assistir. Decência. Mas vai para o Oriente Médio. Gente, lá o povo consegue ser mais decente que os dorama ainda. Lá a mulher só dá para ver o olhinho, senão. Que lá seria meu sonho de consumo para a igreja. As irmãs virem para a igreja de burca. Dá para ver nem o pé. Me arrastando vestido maior que o pé, assim, ó, sujando a barra. No Oriente Médio, é impensável. Mulher aparecendo em alguma parte do corpo. Na cultura oriental, não mostra nem as canelas, literalmente. Agora veja. Veja o padrão de Brasil. Olha o nome da roupa. Tomara que caia. Que é um nome mais demoníaco que esse? No caso de alguns, né, tinha que ser misericórdia que não caia. Mas olha, o padrão. Terrível, terrível. Nós devemos lembrar que o corpo foi feito para ser coberto
que roupa íntima jamais deve estar à mostra. Por que eu digo isso? Às vezes você vê a pessoa, mulher, né? A alçona do sutiã aparecendo aqui, ele esquece que sutiã e calcinha é roupa íntima e não vê problema. Irmã, pelo amor de Deus, põe uma blusinha maior. Ou põe uma alça bem larga. E tá o sutiãzão aparecendo aqui, às vezes largo ainda cai aqui. Pô. Não pode. Esconda. A cultura brasileira, infelizmente, e a classe artística, elas, durante muito tempo, ditaram o padrão de roupa. E os cristãos, sem perceber, simplesmente deram Ctrl+C, Ctrl+V. E faz igualzinho. Basta uma artista sair na novela. Já era. As crentes dão, né, reveste a moda gospel ali e acabam usando. Pastor, mas roupa não define santidade. Não, eu concordo plenamente. Mas quem é santo de fato sabe se vestir. Sabe se comportar. Se você se lembra que o seu corpo é templo do Espírito Santo, como você vai deixar ele exposto à mostra? Não pode. Para um homem cristão, de verdade, um cristão piedoso, o que chama mais atenção para ele é a mulher que se guarda, não a mulher que se mostra. A mulher que se cobre. Para os ímpios é diferente. Quanto mais eles puderem ver, melhor. Agora, se a mulher cristã quer casar e ela não pensa em atrair o homem pelo seu caráter, por sua fidelidade a Deus, por sua submissão, e ela quer atrair apenas pelo seu corpo, ela não deve ficar surpresa quando ele a deixar, porque achou outra com um corpo melhor do que o dela. Porque você sabe, né? A lei da gravidade, as coisas caem. Você casa lá com 20 aninhos é uma coisa. Daí tem um filho, 2, 3, 30, 40, 50 anos. Não adianta. As coisas vão para baixo. Daí, se você fisgou o seu varão por conta do corpo, não se assuste dele trocar você por 2 varoinhas de 20. Caráter, como diz Pedro, é o mais importante. Não seja o frisado de cabelo ou adorno exterior, mas sim o homem interior, ou seja, aquilo que você é, minha querida irmã. Se você atrai alguém pelo corpo, não se assuste dele ir embora, depois tiver alguém com um corpo melhor que o seu. Segundo, não confunda beleza com sensualidade. Há uma diferença enorme entre aquilo que é belo e aquilo que é sensual. Deus, mais uma vez, não tem nada contra a beleza, mas tudo, absolutamente tudo contra a sensualidade. Você pode e deve se vestir de forma decente e elegante. Não com sensualidade e de forma extravagante, porque isso aqui é totalmente diferente. Sensualidade é algo que vem do inferno. É tão certo? Provérbios, capítulo 7, versículo 10. Olha o que vai dizer. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Vestes de prostitutas. É fundamental que nós sejamos diferentes das pessoas que estão lá fora. Porque imagina, essa ilustração clássica, né? Eu já dei outras vezes. Você, de repente, você vê numa rua uma mulher na esquina com um micro vestido, um batom vermelho, aquele bem impactante, uma bolsinha na mão. A primeira avaliação que todos nós fazemos é médica, advogada, mãe de família. Não. Mulher que presta favores mediante pagamento. Deve ser assim. A tristeza é que hoje, a única coisa que tem mudado em muitas mulheres, por exemplo, fora da igreja, é o lugar que elas estão. Não estão nas esquinas, mas estão andando por todo lugar, inclusive no shopping. Essa semana eu estava no shopping e minha esposa falou para mim, dá uma olhadinha ali. Eu acho que tinha quantos anos aquelas menininhas? Uns 13, 14? Uns 12, 13 anos. Mas, com um vestido assim, que aquilo ali é cinto ou é vestido? Que tipo assim, se fizesse assim, ó, sem exagero, já parecia metade da polpa da bunda, já era. E no shopping, com essa molecada atrás, porque é claro, né, o churrasco está ali e os carniceiros lá atrás. Essa molecada com ela dando tapa na bunda das meninas no shopping. Eu falei, Deus do céu. Não tem muita diferença.
No seu lugar. No seu lugar. Pastor, mas não importa se for na inocência, né? Porque tem pessoas que se vestem assim de forma inocente. Não. Importa sim. Pastor, mas ela usa aquela roupa sem pensar. Não tem problema. É pecado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Vê se não é absurdo. Às vezes está lá. As irmãs. Exemplo. A blusa tem 10 botões. Se tem 10 botões, criatura, fecha os 10. Não precisa deixar os 2 de cima abertos. Daí fica pulando isso para fora. Decência é fundamental para mim e para você que somos cristãos. E eu sei que, infelizmente, tem como uma pessoa se cobrir de forma completa, não com burca, mas você olha, está inteirinha coberta, mas ainda assim, ser extremamente sensual. Por quê? Você olha para a pessoa, às vezes é aquela calça que, né, vem embalada a vácuo, que eu não sei como respira dentro da calça. A blusa colada. Aí a pessoa está inteiramente coberta. Mas você olha, você vê toda a silhueta, sabe tudo que tem ali. E isso é claro, homens também. Homens também. Quando tinha baby look, hoje em dia aquelas calças que parece sertanejo, né? Meu Deus. Deus é justo, mas aquelas calças lá consegue ser mais justa, né? E põe aquela carteirona que fica parecendo assim, desse tamanho. Eu acho que eles põem a carteira primeiro na calça, depois veste a calça, porque não tem como a carteira entrar depois. Senta, que negócio horrível, não vão dar perna, não. Deus do céu. A sensualidade é absurda, de ambos os lados, de ambos os lados. Então, não vem com esse papinho de que as pessoas, elas falam, mas só Deus pode me julgar. Aí eu pergunto para você não tem medo disso? É aí que você deveria ter medo. Medo mesmo. Portanto, tem como você, irmã, ser fina, elegante, decente, sem ser sensual. Você deve se lembrar que pior que aquele que peca é aquele que faz pecar. Com toda certeza. Levar as pessoas ao pecado é uma desgraça. Agora, imagina, se você vier à igreja e irmãos piedosos, filhos de Deus, podem pecar olhando para você, imagina as pessoas de fora. Imagina os ímpios. Você está lascada quando chegarem diante do Senhor. Portanto, não seja instrumento de desejo, pedra de tropeço para ninguém. Eu sei que, pastor, mas se os homens olham, o problema é deles. O problema é deles? Sim, mas é seu também. Claro que é. Porque imagina o seguinte. Imagina que você, durante a sua vida, enquanto seu corpinho estava mais juvenil, mais firminho, tudo ali, em dia, imagine aí que 4.000 homens olharam para você e desejaram você. Cada um desses homens vão prestar conta diante de Deus por terem desejado uma pessoa que não era a esposa deles. Assim. Só que cada um desses homens vai responder por um pecado. Desejei aquela moça. Você vai responder diante de Deus por 4.000 homens que você levou a te desejar. Porque você acabou contribuindo para aquilo também com toda certeza. Só olha quem quer. Não, para Deus isso não cola. Para Deus isso não cola, mas de jeito nenhum. Deus conhece o meu coração. Deus conhece, os homens não. E na verdade, a forma com que nós nos portamos, nos comportamos e vestimos fala muito do nosso coração. Agora, se um homem pecar por te olhar, que seja exclusivamente por conta da mente poluída dele. Não porque você contribuiu. Não porque você ajudou ou deu alguma contribuição. É por isso que cristãos eles devem fugir da aparência do mal. Fugir. Tanto homens como mulher. Eu sei que parece que eu esteja pegando mais no pé das mulheres. É porque para a mulher olhar para o homem, do jeito que o homem olha para a mulher, é mais difícil. Tem? Claro que tem. As irmãs pensam que a gente é boba. Você acha que a gente sabe que vocês não olham? É ruim, vocês olham. Só que vocês são mais espertos que a gente, dá uma disfarçada, né? Eu lembro uma vez nós estávamos em Guará, mas chegou um cara bonito na igreja. Puxa vida. Mas os irmãos, na hora, a fúria bateu na gente. O cara era muito bonito. Muito. Que desgrama tanta igreja para vir na nossa. Raquel com a Maria Laura, lembra? E nós estávamos lá assim, e as irmãs, né, na pose, assim, ó. O cara entrando assim, nós já assim.
E as irmãs aqui, ó, paradinho, olhando para o pastor e o globo ocular assim, ó. Tudinho o olho para lá. Olha, você vê. Só que é mais difícil, né? É mais difícil, a gente sabe que é mais difícil. Mas tem. Então, por isso, cuidado deve acontecer de ambos os lados. O cristão, ele foge da aparência do mal. Olha o que Paulo vai dizer. Se comer carne, escandaliza o meu irmão, nunca mais como carne. Gente, se ele falar isso em relação à comida, quanto mais levar alguém a pensar de forma impura, tropeçar, devemos ter muito mais cuidado. Sabendo que Jesus diz que, olha, aquele que faz um destes pequeninos tropeçar, e ali pequeninos pode ser interpretado não só como criança, mas algum novo convertido. Gente, é um pecado terrível. Portanto, se você usa roupa sensual, saiba, você está em pecado. Seja bonita, elegante, mas seja santa. Os homens da mesma forma. Tem uma frase de Paul Valery, põe ali, por favor. Eu acho fantástica, volta. Elegância é a arte de não se fazer notar, aliada ao cuidado sutil de se deixar distinguir. Fantástico. Isso é ser elegante. Põe a foto ali. Já mostrou, né? Faça elegante, gente. Uma mulher se vestir assim? Sensualidade zero. Decência. Decência. Daí uma mulher dessa chama muito mais atenção do que as piriguetes, aquele shortinho jeans que eles compram de dúzia, né? Já viu? Tochado lá? Compra de Shopee, Shine, de dúzia. Só tem que ir lá. Chama mais atenção. Só que não para o corpo. Para a pessoa. Para o caráter. Para a integridade. Melhor que isso aqui é só a próxima. Põe ali, por favor. Ai, gente. Essa igreja me enche de alegria, gente. Olha a decência das irmãs indo puxar de mulher. Até a Maiana ali, olha que você vê. Isso aí é crente de verdade. Irmãs, você faz pastor tão feliz. Quando você se veste assim. É bênção. Este é o padrão da Escritura. Portanto, se as roupas chamam a atenção para você, pelo que você é uma roupa boa. Se aquilo que você veste chama atenção apenas para o seu corpo, significa que a sua roupa é sensual e você deve mudá-la. Se você, irmã, entra no prédio da igreja e irmãos e irmãs olham para você e pensam, puxa, que irmã elegante, olha como que ela se veste bem, joia. Agora, se você entra num culto e irmãos piedosos precisam desviar os olhos de você por conta da sua roupa, significa que você está extremamente sensual. E, graças a Deus, né? Agora a gente não tem tanto esse problema. Mas, às vezes, por vezes, vem visitantes da igreja, é terrível. Daí você vê os homens aqui, né? Olha por nada. Porque fez, gente, olhar para cá vai dar ruim, né? Não dá. Mas é de suma importância que você venha se portar de forma correta. E, principalmente nós que somos homens, né? Nós somos os responsáveis por aquilo que nossas esposas vestem. Pela forma como que elas se comportam. Eu sei que falar de roupa para a mulher, meu irmão, tem que ser macho, viu? A mulher colocar uma roupa, você fala assim, essa não. Vamos sair com essa não. É terceira guerra mundial. Vai quebrar o pau. Vai dormir de calça jeans uma semana. Tem problema. Se a roupa não está boa, não deve ser usada. Não aceite, meu querido irmão e irmã, que a sua esposa use roupa indecente. Ela não deve mostrar aquilo que é seu para os outros. Não deve. Deve ser apenas para você. Apenas para você. Cantares, eu coloquei ali? Cantares 4, versículo 12. Olha o que vai dizer. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Não é nada aberto a público, não. Fechado, apenas para mim. Nossas esposas não estão à venda, por isso não devemos ficar expondo-as. A Bíblia, na verdade, ela vai falar em 2 Reis sobre o rei Ezequias, onde uma comitiva de um outro rei vem e Ezequias começa a mostrar tudo o que ele tinha no reinado. Seus tesouros, suas propriedades, suas mulheres. E pelo fato dele mostrar tudo o que ele tinha ao outro rei, sabe o que aconteceu? Aquele rei tomou tudo dele.
Tudo. Cuidado. Terceiro, já estou encerrando, põe ele, por favor. Terceiro princípio, princípios práticos de como se vestir. Eu coloquei Gênesis, já tinha colocado, mas põe ali de novo, por favor. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua esposa e sua mulher e os vestiu. Primeiro, é importantíssimo. Eu e você, nós não devemos separar as coisas. Em que sentido? Você não tem uma vida sacra, uma vida santa nos cultos de domingo e o dia a dia no trabalho é outra vida. Não. Você é de Deus em todo e qualquer lugar. Não importa onde você esteja. A sua vida é para Deus em todo e qualquer lugar. Nós somos consagrados a Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não somos uma pessoa na igreja e durante a semana é outra vida. Não. Esqueça esse papinho aí. Nós somos igreja o tempo todo. Portanto, é de suma importância que você venha pensar na sua intenção ao se vestir. Isso é fundamental. Fundamental. Até na igreja. Porque tem mulheres que elas não se vestem para mostrar para os homens, mas se vestem para mostrar para outras mulheres, sabia? Nossa, aquela não foi com a bolsa da Louis Vuitton? Vai ver do jeito que eu vou agora. Qual que é a motivação? 1 Coríntios 10, Paulo vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, você precisa aprender, minha querida irmã e meu querido irmão. Nós devemos nos vestir de acordo com o nosso corpo, sabia? Isso é fundamental, fundamental. Tem coisa que é sensual? Tem. Isso é pecado. Tem coisa que é ridícula. É pecado do mesmo jeito. Mesmo jeito. Daí tá lá, você, quando tinha 20 anos, seu manequim era 38. Daí você tá com 40, 3 filhos, e quer colocar a mesma roupa. Que jeito! Às vezes eu vejo algumas pessoas que eu penso, gente, que coragem. Que coragem. A pessoa até enorme, mas põe calça leg. Daí o pecado não é sensualidade, o pecado é porque nós somos tentados a ter desejo de mandar a pessoa para além. E não consegue ver? Assim, Senhor, leva para ti. Tem coisa que é pecado. Tem coisa que é ridículo. Antes de sair, você deve observar bem, que tipo de roupa você está usando. Pergunte-se a si mesmo: essa roupa que eu estou indo ao shopping, eu iria com ela ao culto? E quando eu digo ao culto, não no sentido de beleza, claro que não, no sentido de decência. Eu iria ao culto com ela? É uma roupa que está cobrindo o meu corpo ou não? Se não é uma roupa que você não deve ir ao shopping com ela, que você não deveria ir ao culto, ela não deve ser usada também para ir ao shopping. Não deve, de jeito nenhum. Uma vez falaram que calça leg era do demônio. E eu quase concordo. Mas estou dizendo que, por exemplo, não pode nunca usar. Olha, você vai usar aquela calça, gente, custa colocar uma camiseta que vai até no meio da coxa. Facilita. Que cobre mais. E assim que você devemos fazer, põe uma blusa maior, cobre ali os glúteos. E a decência, ela deve permanecer independente de qualquer coisa. E faz isso. Faz um teste lá na sua casa, irmã. Por exemplo, se você colocou uma blusa para sair, levanta a mão para ver se vai aparecer a barriga. Dá uma baixadinha para ver se não aparece as costas. Pergunta para o marido, se você tem marido, o que você acha da roupa? Pergunta para você mesmo. E aí, a roupa tá boa? Pergunta para Deus: Senhor, o que você acha? Pergunta. Na maioria das vezes, se tiver indecente, não saia. Não saia. Não saia. Eu sei que mas tem bastante gente que faz academia, né? Graças a Deus por isso. E faça, minha academia é benção. Falei aqui semana passada, né? Tem que fazer academia, crente, porque a porta é estreita, gente. Então você... Cadeira. Tem que fazer academia é saúde, óbvio. Mas eu tô lá esses dias vendo no Facebook, apareceu para mim lá, do irmão lá. Aquela camisetinha, aquele fininho assim, vem até aqui. E você tem que postar foto depois que você está inchadinho, porque antes não tem graça, né? Todo inchadinho. Depois de um treino duro, bora cultuar o Senhor. Oh Deus da glória. Tocar no louvor ainda essa praga. Mas veja,
Nada contra a academia. É saúde. Mas você não precisa ficar roubo da academia para o shopping. Custa fazer o trajeto, casa, academia, academia, casa? Mas não, mas sai passeando, vai pegar o filho na escola, vai ao shopping, passa no supermercado, não, vai para casa. E eu sei que nesse calor, né, por exemplo, tem irmãos esse final de semana aqui, a gente torrando aqui domingo, tem irmãos da nossa igreja, estão na praia, eu fico indignado com isso. Falei, como assim? Eu que tinha que estar aí? Brincadeira, não. Falo isso, né? É benção ir à praia. É benção. Mas eu e você jamais devemos esquecer que nós somos cristãos. Na praia, em clube, em piscina, qualquer lugar. O padrão não deve mudar de jeito nenhum. E eu já falei, né? Se dependesse de mim, as irmãs iam para a praia de burca, mas não dá para fazer isso aí. Mas você iria, irmã, andaria de calcinha e sutiã aqui no centro da cidade? Você não andaria. E por que você vai? A praia de biquíni. Essa foto que é clássica, põe ali, por favor. Põe a outra. Qual que é a diferença, gente? Explica para mim aí. Dos 2 primeiros para os 2 segundos. Sabe qual? Só material. Só material. Ou seja, na rua você não anda com esses 2 primeiros aqui. Mas na praia, pastor, o ambiente lá é outro. Não interessa. Você não deve ser sensual do mesmo jeito. Se você usar esse papinho de que o ambiente lá é outro, por exemplo, se você for à Espanha, então não tem problema você fazer topless, porque lá é permitido. Praia de nudismo, aqui é todo mundo. Você vai, então, andar desse jeito? Se você for se não me engano, o Uruguai abortou, eles aprovaram o aborto até a 12ª semana sem justificativa. Você não precisa justificar porque você quer abortar e acabou. Então lá pode matar criança se você é crente? Não, eu estou no Uruguai, aqui não tem problema. Descumprir o não matarás. Não. A lei de Deus continua imperando. Pastor, mas todo mundo usa. Aí é aquela frase, né? Mas você não é todo mundo, gente. Lembra disso? Não somos todo mundo. Cristão não é para ser igual ao mundo. Na verdade, Malaquias, põe ali, 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E sabe o que é interessante? Antes desse texto aí, tem aquela passagem onde ele diz, né? Serão para mim particular tesouro. E depois de dizer isso, serão para mim particular tesouro, ele vem e diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. As pessoas conseguem ver em você a diferença de que você serve a Deus? Nós tivemos retiro de jovens, né? Acho que foi umas 2, 3 semanas. E eu estou vendo lá, falei, gente, o povo aqui é crente mesmo, hein? As irmãs com aquele negocinho de surfista, tinha um negocinho feminino, né, amarradinho aqui do lado, a sainha por cima da calça leque até o pé. E gente, que bênção! Não tenta ninguém, pode ficar cegado. E ainda protege do raio V, não queima. Decência a todo custo. Cristo, ele deve ser visto em nós, em toda a nossa vida. Nosso comportamento e até na forma com que vestimos. Para encerrar, 1 João 2,15, olha o que vai dizer. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não devemos ser igual. Não devemos deixar que nossas crianças sejam iguais. Pastor, mas bebezinho é diferente. Claro, né? Bebezinho é diferente, mas você está lá. Seu filho com 12 anos, 14, já começando a virar homem, está naquela fase lá, sabe, que não é nem homem nem criança, que a voz fica de pato. Fica aquele meio termo lá, né? Daí tá deixando o molecão sem camisa para lá e para cá, postando fotos sem camisa na praia, não pode. Eu lembro que teve um dia, não sei qual dos meus filhos lá, sei, foi sair, daí deu uma levantada na mão assim, tava sem cinto, parecendo que coisa elasticão da cueca assim, eu saí que saiu, não volta mais para casa, rapaz, vai para você ver. Não pode, a gente tem que aprender a ser decente o tempo todo, saber que, foi esses dias, no último culto, eu não lembro, a gente estava aqui, né, daí acho que foi a menininha do Henrique que estava ali atrás, a Lohane já deu um grito, senta direito! E, nossa, porque eu não tenho mulher, para mim não tem problema, a gente senta meus meninos, né, perna aberta, a gente não liga, eu falei, olha que legal, quantos anos que tem Helena, Henrique? Quantos anos tem, Lohane? Quantos anos que Helena tem? 5? 7?
Cadê a mãe dessa criança aqui, gente? Pega aí, pega. Cobertinho, você viu? Decente a roupa dele. Fraldinha cobrindo toda a parte traseira. Mas veja, 7 anos e a mãe já está ensinando. Menina não senta assim? E assim deve ser. Meninas são diferentes de meninos. E a gente deve ensinar. Que Deus possa dar graça a mim e a você, meus queridos, de glorificarmos a Deus em tudo. Não apenas na honestidade no trabalho, na fidelidade com o dízimo e oferta, nos devocionais, nos cultos dos lares, mas na forma que falamos e também na forma que vestimos, porque isso fala muito do nosso coração. Amém, meus queridos?